Olá, crianças, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de ciências falando sobre os seres pluricelulares e unicelulares. Como vimos na aula passada um pouco, que os seres pluricelulares são aqueles seres que possuem várias células, ok? São seres que têm muitas células, também são conhecidos como multicelulares, tanto pode ser chamado de pluricelulares ou múltiplos celulares, ou seja, seres que possuem uma infinidade de células. Exemplo desses seres são o cachorro, o ser humano, o gato, as árvores, os arbustos. Todos esses seres que eu acabei de citar são pluricelulares, porque eles possuem várias células, ok? Por isso que são chamados de seres pluricelulares ou multicelulares, porque tem muitas células, tá bom? Já os seres unicelulares, como nós vimos na aula passada, são seres que possuem apenas uma célula, são seres que têm poucas células, apenas uma célula. Exemplo desses seres são e a paramécia. Esses dois seres só têm apenas uma célula, são chamados de seres unicelulares ou micro-organismos, tá bom? Então, eles são chamados de seres unicelulares, também chamados de micro-organismos. Esses são são os seres pluri e os seres celulares. Os seres pluri são aqueles seres que possuem muitas células e os seres unicelulares são aqueles que possuem apenas uma célula. Agora vamos falar um pouco sobre noção da estrutura de uma célula animal. Toda célula animal é envolvida por uma membrana plasmática que circunda, mantendo o conteúdo de separação por meio externo. A membrana plasmática circunda, toda célula animal tem essa membrana plasmática que mantém separado a substância por meios externos, tá bom? Dentro da célula existem várias estruturas, entre elas o núcleo, que dentro do núcleo encontra-se o material genético que constitui-se a substância conhecida como DNA. Dentro do núcleo existe isso aí. Pode observar que a célula animal é bem complexa. Existem várias estruturas e um deles é o núcleo. A região entre o núcleo e a membrana plasmática é preenchida por um material genético é preenchido por um material que consiste de gelatina, que é o citoplasma, na qual há diferentes tipos de estrutura, tá bom? O citoplasma há diferentes tipos de estrutura nele. Uma delas são as organelas citoplásticas, tá bom? As organelas citoplásticas desempenham várias funções em manter a célula viva, ela tem um bom funcionamento. Essa é a função da organela citoplasma, tá bom? Uma das funções desempenhadas por essa estrutura, ok? Também entre essas funções está o transporte de substâncias e a produção e o armazenamento de substâncias e destruição de substâncias tóxicas. Esse também é uma função das organelas citoplásticas, ok? Só fazendo uma revisão novamente. Toda célula animal é envolvida por uma chamada membrana plasmática que circunda e delimita-se em seu conteúdo separado no meio externo. Dentro dessa estrutura há o chamado núcleo. Nele está um material chamado genético, que é constituído de substâncias, que é chamada de DNA. Aí entre a região do núcleo e a membrana plasmática é preenchido por um material que consiste a gelatina, que é o citoplasma. No citoplasma há diferentes tipos de estrutura, denominadas organelas citoplasma, que desempenham algumas funções em um bom funcionamento adequado das outras estruturas, ok? E também na produção
e transporte e armazenamento de substâncias e na destruição de substâncias tóxicas que possam entrar na célula, e para não danificar a célula, ela faz a destruição dessas substâncias, ok? Esse foi o nosso conteúdo de ciências. Muito obrigado pela atenção de todos. Estarei enviando uma atividade para vocês responderem e me enviar no meu PV para me fazer a correção, ok?